Seguindo, olha só, na sequência aí do seu curso, você já está de posse do material, espero, tem que imprimir para você acompanhar, tá ok? E aí, nós temos aí o item 2, que trata sobre introdução. Olha só, antes de tudo, né, não quero ficar aqui lendo a apostila para você. A apostila você lê, tá? Eu quero te esquematizar aqui e explicar tudo sobre esse tópico aqui, tá ok? O assunto é grande, acompanhe, mas muito bom, muito interessante. Olha, veja, pelo que você estudou até agora, principalmente no capítulo 1, é necessário distinguir o quê? O Simples Nacional dos antigos regimes de tributação, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Não é assim? Por quê? Vamos só recordar. Lá no lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, você viu que a apuração é o quê? Individualizada. Quer dizer, eu preciso ser muito especialista, porque eu tenho que pegar a lei do imposto de renda, aí eu tenho que saber de qual regime. É do lucro presumido? É uma lei. É do lucro real? É outra. É do lucro arbitrado? É outra. E aí, calcular aquele imposto de renda da pessoa jurídica, preencher uma guia, um DAF e recolher. Agora eu tenho que, se imposto de renda está no lucro presumido, todos os demais seguem, né, a norma respectiva. E aí, então, eu tenho que calcular a contribuição social sobre o lucro, preencher outra guia e recolher, e assim fazer com PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, que é o INSS patronal, IPI se for indústria, ICMS se for contribuinte do ICMS e ISS se for contribuinte do ISS, certinho? E aí, então, o que acontece? Nós falamos que os pequenos não tinham condições, a Constituição mandou o quê? Que houvesse uma nova lei, quer dizer, um tratamento diferenciado, não é isso? Assim diz lá o artigo 179 da Constituição Federal. E depois, com a emenda constitucional, lá em 2003, alteramos lá o quê? O artigo 146 e inserimos lá o parágrafo único, onde agora, por meio de lei complementar, a União pode criar uma lei e cobrar os tributos, o quê? Federal, estadual e municipal. Quer dizer, todos esses tributos num só sistema de arrecadação, certo? Então é isso o assunto. Olha, Simples Nacional. Lembrando sempre que no Simples Nacional estamos falando de apuração. Vou colocar aqui para você não esquecer, tá ok? Apuração o quê? Unificada. O que significa isto? Que eu vou fazer um só recolhimento e estarei recolhendo esses 8 tributos de uma só vez. Vamos lá. Funciona assim, ó. Primeiro eu tenho que saber que o Simples Nacional é de apuração mensal. Então no Brasil nós temos tributos de apuração mensal, que é a grande maioria, apuração trimestral e apuração anual, tá ok? Então no caso do Simples Nacional, a apuração é mensal. Então se eu estou aqui no mês de março do ano de X1, então exatamente no dia 31 de março de X1, finalizou o período de apuração. Então o período de apuração é o mês de março, o mês da competência, certo? Que está ocorrendo o fato gerador. Então no dia 31 de março, acompanha aqui o raciocínio, eu vou lá no sistema do portal do Simples Nacional, chamado PGDAS, Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Certo aí? O PGDAS é o sistema. Esse é o nome. Comece a acostumar com esse nome, tá? Então, vou repetir. Existe o portal do Simples Nacional, que o profissional da contabilidade deve acessar, né? E, no final do mês, ele tem que ir lá para o PGDAS-D, que é o sistema, e fazer o cálculo, tá? Então aqui eu pego a receita bruta do mês, no caso de março. Então veja, qual é a base? De repente você está até fazendo uma provinha, seja do exame de suficiência lá do Conselho Federal de Contabilidade, ou então um concurso público para auditor da Receita Federal, por exemplo, né? Tá lá, qual é a base de cálculo do Simples Nacional?
é a receita bruta mensal. Quer dizer, precisa saber a receita bruta do mês. E o que é receita bruta? A receita da atividade fim, que é a soma da nota fiscal de venda de mercadoria, a soma da nota fiscal de serviço. Quer dizer, não entram aí outras receitas como juros, receita de aplicação financeira, aluguel, né, que não seja da sua atividade. Entendido aí? Aí eu vou aplicar a chamada alíquota efetiva. Então, cuidado. Veja, estamos falando de regras que passaram a vigorar a partir de 2018. Entendido aí? Então, 17 para trás esquecemos. Neste curso, então, é a nova regra. Tá ok? E aí, então, veja, a partir deste ano, de 2018, fala-se em aplicar sobre a receita bruta mensal a alíquota efetiva. Já já você vai entender como é que se calcula isso, tá? Aí eu encontro o que? O tributo unificado. Quer dizer, esses 8 tributos estão unificados, quer dizer, num só. Aí o próprio sistema vai fornecer a guia de recolhimento. Cuidado, que aqui não poderia ser DARF. O que eu disse? Não poderia ser DARF, Documento de Arrecadação Federal, porque não é só tributo federal. Então, teve que criar uma nova guia, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, certo? O próprio programa gerador, né, do DAS, PGDAS, já gera o DAS informando o valor desse tributo unificado, que já vem com o CNPJ da empresa. E lembrando que se a empresa tem matriz e filial, aqui eu vou incluir a receita total da matriz e da filial, receita bruta total do mês. Entendido? Aí, então, viu que beleza? Você não tem que recolher o DAS da matriz, DAS da filial, imagine, não é por aí. É só um recolhimento, né, pelo CNPJ da matriz, que é aquele /0001, mil de ré, certo? Muito bem, e aí então, veja que a empresa tem que recolher. Qual é o prazo para recolher o tributo unificado do Simples Nacional? Até o dia 20 do mês seguinte. Então, se eu estou no mês de competência março de X1, eu vou levar esse DAS ao banco e recolhê-lo até o dia 20 do mês de abril, que é o mês seguinte. Entendido aí? E aí, então, cabe ao banco repassar esse valor ao caixa do governo, que é o Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional diz, opa, recebi um valorzão aqui. Agora, o que disso? Está lá na lei, tudo direitinho. A lei diz, olha, sistema, né? O sistema já está todo programadinho. Faça agora a partilha, quer dizer, no mês seguinte tem que partilhar esse valor. Tem que saber desse valor. Digamos que a empresa recolheu R$5.000. Dos R$5.000, quanto que é de imposto de renda da pessoa jurídica, quanto que é de contribuição social sobre o lucro, quanto que é de PIS, COFINS, quanto que é de contribuição previdenciária patronal, se é indústria, quanto que é de IPI, se a empresa contribui de ICMS, quanto que é de ICMS, se a empresa contribui do ISS, quanto que é de ISS. E claro, no caso do ISS, o Tesouro Nacional tem que repassar lá para o quê? O município. No caso do ICMS, repassar lá para o Estado. No caso da contribuição previdenciária, para a Previdência Social, e assim vai. Entendido? Então você está vendo que isto tem que estar na sua mente agora, para sempre. Tá ok? Porque toda hora que eu falar em cálculo, em sistema de Simples Nacional, você tem que entender que é mensal, e eu apuro no final do mês, e devo recolhê-lo até o dia 20 do mês seguinte, e que automaticamente, né, o sistema já faz a partilha. Tá ok? Mas você está fazendo um curso. Você vai ter que aprender a fazer esses cálculos aqui neste curso e vai aprender. Né? Para que eu tenho que fazer se o sistema faz? É que vai ter situações inusitadas que você, contador, vai ter que saber fazer o cálculo para fornecer o sistema. Por exemplo, né? Tá vendo que quando se faz o recolhimento, a empresa recolhe, tá vendo? E, né, o sistema já fez a partilha. Certinho? Nós vamos ter situação que a empresa fez o enquadramento indevido. E aí o desenquadramento, a exclusão,
É desde o início. E nesse momento, o que acontece? O que você recolheu, você vai ter direito ao ressarcimento. Só que você vai ter que fazer o pedido de ressarcimento separadinho. Quanto que você vai cobrar do município? Quanto você vai cobrar do Estado? Quanto você vai cobrar da Previdência Social? Nessa hora você precisa saber fazer o cálculo separadinho. É muito importante. Entendido? Tá. Agora, olha, outro detalhe importante. Nesse cálculo, receita bruta, somei notas fiscais. Aplicou a alíquota efetiva e encontrei o tributo. Preenchi o das e recolhi. Agora, como eu cheguei à alíquota efetiva? Essa é a novidade, né, da nova regra. Lei Complementar 155. Certo? Então acompanha aqui, ó. Para calcular essa alíquota, funciona assim. Existem os anexos. Agora são 5 anexos. Anexo 1, né, você vai ter oportunamente aula completa. Eu estou dando aqui um panorama geral, mas você vai ter aula completa. Então, o anexo 1, rapidamente falando, é para empresa do comércio. Anexo 2, para a indústria. E o restante é para serviço. Aí vai depender de qual serviço. Certinho? Bom, cada anexo desse tem 6 faixas e alíquotas. Tá? Então, aqui nós temos faixas e alíquotas. Certinho? Cada faixa desse uma alíquota. Por exemplo, se a empresa teve receita bruta de até 180 mil, 4%, por exemplo, né? Se for aqui no anexo 1. E depois, se a receita bruta ultrapassa 180 mil, mas não ultrapassou 360 mil, a alíquota aumenta. Então, deu para ter uma ideia? É progressiva. Beleza. Então, isso estão nos anexos. Agora, continuando. Isso está na lei, né? Esses anexos você vai ter todo, né, momento certo de ter acesso. Agora, funciona assim, ó. Se eu estou aqui no mês de março, a primeira coisa é saber quais são, né, ou seja, qual foi o valor da receita bruta dos últimos 12 meses. Quer dizer, 12 meses anteriores ao período de apuração. E aí, então, o que acontece? Se eu estou aqui em março de X3, então eu vou pegar do dia 1º de março de X0 a 28 de fevereiro de X1, somo todas as receitas brutas desses 12 meses, e eu tenho a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Eu estou usando RBT12 para você se acostumar que o legislador deveria ter usado RBA, Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses, não é isso? Mas não, ele usou RBT. Quer dizer, ele usou a sigla de Receita Bruta Total dos 12 meses, mas pronuncia-se expressamente de Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses. Tá ok? Então se acostume. RBT, Receita Bruta Acumulada dos 12 meses anteriores ao período da apuração. Pronto. Sabido a Receita Bruta, né? Agora eu tenho que saber qual é o meu anexo. O meu anexo, eu tenho que ir lá no contrato social, e saber a minha atividade fim, para, de acordo com o que está aqui no contrato social e atividade fim, eu saiba o meu CNAE, Código, né, Nacional de Atividade Econômica. E aí, o que acontece? Eu já tirei o CNPJ. Quando eu tirei o CNPJ, eu já informei a minha atividade. Então, eu já tenho o meu CNAE. E aí, sabendo do meu CNAE, automaticamente será informado aqui, né, no sistema. E o sistema diz, ó, você está no anexo 1. Porque você é comércio, você compra e vende. Ou o sistema diz, olha, você é indústria, então você está no anexo 2. E assim por diante. Entendido? Tá. Então, o anexo é definido uma única vez. Todo mês eu vou aplicar aquele anexo. Vamos supor que a nossa atividade esteja no anexo 1, que seja comércio. E aí eu tenho 6 faixas e os percentuais. Aí eu tenho que saber que essas alíquotas aqui agora são chamadas de alíquotas
nominais. Certo? Aí você diz, tá bom. E o que eu faço com essa alíquota nominal? É a partir da alíquota nominal que eu tenho que calcular a alíquota efetiva aqui, ó. A alíquota efetiva, nos termos do artigo 20 da resolução CGSN 94 de 2011, atualizado pela lei complementar 155 e tal, que eu vou falar já já. Ele diz assim, ó, eu pego a receita bruta total, quer dizer, receita bruta acumulada, aquela, vou lá no anexo e vejo qual é a alíquota nominal, né, que tem 6 faixas de alíquotas, subtraio a parcela a deduzir que está lá no anexo, depois eu explico o que é isso, divido pela receita bruta total, receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, e eu encontrei a alíquota efetiva. Encontrada a alíquota efetiva, eu vou aplicá-la sobre a receita bruta do mês e encontro esse tributo unificado que foi recolhido. Rapidamente explicando. Então a ideia, né, é essa. Você acabou de ver, num contexto geral, como é que funciona, certo? Então, se tiver dúvida, volte aqui e veja a minha explicação de novo. Tá ok? Agora, veja, a partir do que eu expliquei aqui, é que você vai conseguir entender o que está aí no seu material, no item 2, introdução, onde eu disse basicamente isto. Está aqui, ó. O regime do Simples Nacional é um regime especial e unificado. Especial no sentido de que é diferenciado, ou seja, ela é diferente dos regimes antigos, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Aqueles têm uma lei. Esta tem a sua própria lei, como veremos aqui. Entendido? E favorecido, quer dizer o quê? Que quem está no Simples Nacional, a microempresa, a empresa de pequeno porte, né, é favorecido em pagar menos que as demais empresas, pelo menos na teoria, porque a Constituição assim determina. Mas você vai ver que na prática, você, contabilista, é bom provar ao seu cliente, né, fazendo o teste, as simulações, de que há situações que o lucro presumido ou o lucro real sai mais barato do que o Simples Nacional. Tá ok? Mas na teoria, o Simples Nacional é para ser mais favorecido, mais barato do que os demais regimes, assim determinou a Constituição. Por isso é que em termos conceituais, por exemplo, você está fazendo uma provinha, né? Então o Simples Nacional é um regime especial e unificado. Unificado por quê? Porque eu recolho um só tributo e nele estão inseridos 8, no máximo. E é diferenciado porque ela tem uma lei própria, diferente do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. E favorecido porque ele é mais barato, né? Favorecido em que sentido? Está aqui. A forma é unificada, recolhimento de tributos, quando se diz tributos, são impostos e contribuições, né? Com percentuais, o quê? Favorecido. Esse favorecido é no sentido que se você teve receita menor, paga-se menos. Se teve receita maior, paga-se mais, né? Conforme a alíquota efetiva ali. E progressiva, quer dizer, começa-se com a alíquota menor e vai subindo. Então, se a gente pegar aqui alíquotas nominais, né? Alíquotas nominais começa aqui no anexo 1 com a alíquota que vai de 4%. Certo? E ela vai crescendo até no máximo 33% que está no anexo 4. Mas essa alíquota é nominal. Quando eu transformo em efetiva, ela dá, né, menos. Tá ok? Mas só para se ter a ideia de que a lei, que a Constituição está sendo cumprida na lei, né, onde o tributo é progressivo e favorecido. Favorecido no sentido de que se sua receita está na primeira faixa, que é até 180 mil, começa com 4% no anexo 1. Né? E na medida que essa receita vai aumentando, ela vai progressivamente aumentando. Até a última alíquota, por exemplo, do anexo 4, que tem, né, a alíquota maior na última, de 33%. Certo aí? Muito bem. Seguindo aqui, olha só. No item C, observe, isso é muito importante, que o regime do Simples Nacional
será regido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse Comitê Gestor do Simples Nacional é vinculado ao Ministério da Fazenda e é composto por representantes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer, secretário da Receita Federal, secretários das Fazendas dos estados e secretário de Finanças dos municípios. Eles se reúnem e regulamentam o Simples Nacional. Regulamentar quer dizer o quê? Que veja, primeiro, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a Lei Complementar 123 de 2006. Essa é a lei do Simples Nacional. Guardou aí? Beleza. E toda lei precisa ser o quê? Regulamentada. E a regulamentação é dada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional na reunião dos secretários. Certo aí? E aí, nós temos a resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94 de 2011, que é, na verdade, o quê? O regulamento do Simples Nacional. Como assim? A toda hora sai uma norma CGSN. Por exemplo, lá em 2016 veio a Lei Complementar 155, que alterou a Lei Complementar 123 de 2006. Certo aí? Aí depois nós tivemos a resolução CGSN 135, 137, que, né, alteraram o texto dessa resolução 94. Então, nós falaremos ao longo do curso sempre o quê? Resolução CGSN 94/2011, já sabendo de que se trata de um texto que foi atualizado de lá para cá, né? E como o curso é, né, tão recente para você, esse curso já está sempre atualizado. Aliás, sempre que sofre alguma alteração, o Roberto faz as atualizações. Tá ok? Agora é sempre muito importante saber que as alterações profundas acontecem no final do ano para entrar em vigor no ano seguinte. Então é sempre importante você estar se atualizando com relação a um curso como esse, né, na virada do ano, principalmente no início do ano seguinte. Tá ok? Muito bem. Então, acompanhe que, né, aqui encerramos a explicação da introdução. E vamos avante!